Está preocupada com o arranque mais lento do Portugal 2020, peço desculpa, do Portugal 2030, dada a sobreposição que existe com o PRR? Muito boa tarde. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite ao ECO, à Mónica em particular. E é um prazer estar aqui nestes podcasts específicos e dirigidos aos fundos, porque acho que é muito importante conseguirmos ir passando a mensagem relativamente àquilo que é a execução dos fundos, mas também o que é que são os fundos europeus. Que não são só isso que são. Que não são só isso que são, e como é que exatamente se compatibilizam todos os fundos que durante esta década Portugal tem para poder executar. Indo diretamente à questão, naturalmente que a implementação ou o início do Portugal 2030 teve um contexto complexo. Teve um contexto que é sempre complexo na transição entre quadros. Parece estar sempre a ser cada vez pior. De quadro comunitário para quadro comunitário parece que arrancamos sempre um pouco mais tarde. A transição entre quadros é uma transição que não é a mesma coisa que estar num quadro em plena execução e, portanto, já com os regulamentos estabilizados, com a legislação nacional também estabilizada, com a criação das autoridades de gestão e, portanto, já com uma rotina de execução, de abertura de avisos, de pagamentos, etc. Essa é a parte onde surgem sempre questões, onde há muito trabalho, onde existem sempre dificuldades, mas uma transição de quadros implica um esforço acrescido de todos os atores intervenientes para encerrar o quadro comunitário anterior, o período de programação anterior, e para iniciar com regras que são sempre diferentes, com um acordo de parceria que é diferente e que, portanto, teve a sua evolução face ao do anterior período de programação, e em contextos normais, é sempre um período mais exigente. E quando se executa o Portugal 2030, está-se a encerrar o Portugal 2020 e, aliás, parte da execução do Portugal 2030 começou ainda com o Portugal 2020 através do mecanismo de antecipação de fundos. Este contexto do Portugal 2030 surgiu num contexto mais exigente. Surgiu num contexto de pandemia, pós-pandemia, final de pandemia, mas toda uma programação nesse momento, onde também a execução no âmbito do Portugal 2020 foi muito exigente, nomeadamente com a necessidade de reprogramar o Portugal 2020, com o REACT, com o que foi necessário mudar para fazer face à emergência, face às necessidades num contexto de pandemia. Portanto, também a própria execução do Portugal 2020 não foi uma execução dita normal. E depois, naturalmente, o PRR. Mas também trouxe oportunidades. E eu acho que essas oportunidades, por vezes, não são as mais salientadas. Que oportunidades é que acha que... O que é que de bom saiu deste arranque mais lento? Foi possível, na minha perspectiva, pensar no acordo de parceria e naquilo que é o Portugal 2030, complementarmente com o PRR e no contexto da definição de uma estratégia para a década. Mas acha que agora, por exemplo, com esta a porta que a Bruxelas abriu de permitir o fazimento dos projetos do PRR, para que não hajam projetos que caiam por completo porque não iam estar executados a tempo, isso vai acabar por penalizar de alguma forma ou comprometer essa lógica, porque o PT 2030 vai ser chamado a financiar algumas das coisas que não couberam ou não foram terminadas a tempo no PRR? Essa é uma discussão que ainda está a ser tida e sobre a qual ainda não existem decisões nem conclusões. Portanto, estamos, a estrutura de missão Recuperar Portugal estará a executar o PRR na perspectiva do prazo que está definido, 2026, e, portanto, sem essa perspectiva. E acho que é prematuro, neste momento, até haver uma decisão e até essa questão poder vir a ser decidida. Que ia reprogramar o PRR e que, de facto, vai ser necessário avançar com esse fazimento, nomeadamente na componente dos empréstimos, ou seja, dos investimentos que são, sobretudo, assegurados por empréstimos e não por subvenções. Então, tentando separar um pouco as coisas. O PRR não está no âmbito da intervenção da agência em termos de execução ou de reprogramação. Portanto, naturalmente, sobre essa matéria, eu e a agência não conseguimos adiantar muito mais,
a não ser, naturalmente, que sabemos que o PRR será reprogramado agora, em breve, já foi reprogramado, e, portanto, nesse contexto, as reprogramações surgem normalmente e naturalmente durante os períodos de programação dos fundos de coesão e também do PRR. A figura do faseamento é, por exemplo, uma figura que a Comissão permitiu que houvesse entre o Portugal 2020 e entre o Portugal 2030. Mas mesmo a própria execução do Portugal 2020, até essa decisão ser tomada, foi tomada pela agência e pelas autoridades de gestão, até esse momento, como se o foco é executar o máximo possível, executar dentro do prazo que temos e as regras que temos. Portanto, essa é uma questão que poderá vir a colocar-se, se for decidido nesse tempo, mas depois a seu tempo, também em função daquilo que seja a execução do Portugal 2030 e do PRR. Exato. Já falámos aqui várias vezes do Portugal 2020. Eu não sei se é claro na cabeça de todas as pessoas que não está fechado ainda. Ele é 2020, mas ele não está fechado. E estamos na reta final da conclusão dos trabalhos com a Comissão Europeia. Como é que as coisas estão a correr? Está a correr tudo de forma tranquila? Eu diria que sim, se bem que não tendo a experiência de encerramento de quadros anteriores, vou perguntando muitas vezes como é que foi. Exato. Como é que foi no encerramento anterior ou dos quadros anteriores. O encerramento de um período de programação acontece em calendários que vão para além dos anos de referência. Exato. Ou do período de elegibilidade das despesas. As despesas do Portugal 2020 foram elegíveis até 31 de dezembro de 2023, mas depois disso continua a haver execução, portanto estamos a falar da elegibilidade na economia, no beneficiário, no fornecedor, mas depois temos ainda a execução que vai acontecendo ao longo do ano 24, pagamentos que vão acontecendo, e há todo um processo de encerramento que não é visível, mas que é muito exigente para as autoridades de gestão, para a Agência para o Desenvolvimento e Coesão, para a Inspeção-Geral de Finanças, que é o encerramento das contas e que, no âmbito do STEP, aprovado no início do ano, prorrogou o período de encerramento do Portugal 2020, portanto, formalmente, o encerramento pode ser até fevereiro de 2026. E aí estaremos já a falar do encerramento que passa por relatórios, encerramento de contas, prestação de contas. Estamos na fase de certificar a despesa final do Portugal 2020, de receber os últimos valores, que já são pouco significativos. Portanto, este é o trabalho silencioso que está por trás, porque a grande aposta é naturalmente acelerar a execução do Portugal 2030. Nós estávamos com uma taxa de execução de 3% no final do primeiro semestre no Portugal 2030. Já têm dados novos que nos permitam dar ideia se já se avançou um bocadinho mais relativamente a estes valores? No Portugal 2030, e os dados que nós temos são os dados que estão públicos, são os dados a agosto, que temos 738 milhões, salvo erro, de execução, sendo que se temos, quando pensamos na questão de execução e quando temos um quadro numa fase que já não é de arranque, já entra numa fase de execução, já mais de rotina, é importante percebermos que antes de poder haver execução tem que haver avisos, claro. Tem que haver candidaturas aprovadas. Na sequência disso, então tem que haver a execução, a apresentação de pedidos de pagamento, os pagamentos, e portanto há um foco, e tem havido um foco muito grande, porque sem a abertura de avisos não teríamos uma execução, e no próximo ano temos o cumprimento da regra do N+3 como um grande objetivo, e portanto também no Portugal 2030 temos esse objetivo e essa exigência e essa pressão até final do próximo ano. E portanto, dos 23 mil milhões de dotação fundo do Portugal 2030, nós temos neste momento já a concurso, ou seja, com avisos abertos, 8,9 mil milhões. Estamos a falar de cerca de 39%.
Sendo que no Portugal 2030, o Plano Anual de Avisos, que surgiu já na legislação do Portugal 2020, mas depois não teve uma aplicação sistemática ao longo de todo o quadro, e agora tem sido possível fazer. O Plano Anual de Avisos, o que nos permite, e o nos é a nós, agência, autoridade, estão numa perspectiva de planeamento, mas eu penso que a grande vantagem é para os potenciais beneficiários, porque o Plano Anual de Avisos é público, é aprovado pela SIC e é publicitado. E isso permite saber, durante os próximos 12 meses, quais são os avisos que estão planeados e quando é que vão abrir. Deixa-me só fazer aqui um parênteses muito rápido. Por exemplo, no caso das empresas, era de facto mais vantajoso haver uma abertura, ou seja, que os avisos estivessem abertos em contínuo? Os avisos das empresas no âmbito dos sistemas de incentivos são avisos que normalmente abrem por fases. Primeira fase, portanto, acaba quase por ser um contínuo faseado, numa perspectiva de que não haja uma interrupção. A questão dos avisos em contínuo pode colocar-se questões de auxílios de Estado e de concorrência, e, portanto, é algo que teria que ser equacionado, pensado e estudado. Mas a abertura por fases permite exatamente isso. Quando abre um aviso para internacionalização, tem 3, 4, 5 fases, dependendo. Mas, como referi no Plano Anual de Avisos, permite aos beneficiários saber que nos próximos 4 meses, mensalmente, quais são os avisos que estão previstos. E esta tem sido uma grande preocupação, incluindo o Sr. Ministro da Coesão Territorial, no sentido de haver cada vez mais um cumprimento daquele que é o plano que está aprovado. Nós primeiro precisamos de abrir avisos e aí, a partir daí, criamos as condições para que a execução possa ser concretizada. Acha que é possível chegar ao final do ano com que taxa de execução? Mais uma vez, antes da taxa de execução, nós temos o Plano Anual de Avisos que foi aprovado recentemente pela SIC, que prevê o período de setembro de 24 a agosto de 25, e aqui estão em causa 390 avisos com 3,7 mil milhões de fundo a concurso. Há um objetivo, que o Sr. Ministro também já tem referido, de até o final deste ano poder estar a concurso metade da dotação do Portugal 2030 e, portanto, é esse objetivo que o primeiro quadrimestre do plano, com o seu cumprimento, se conseguirá alcançar os 50% dos 23 mil milhões. E a execução virá por arrasto. As metas de execução que de alguma forma também foram definidas e aprovadas em SIC para cada autoridade de gestão, são metas que são um pouco menos exigentes até ao final de 24 e em alguns casos os programas vão ultrapassar essas metas, mas que são muito mais exigentes ao longo do ano 25, precisamente porque os avisos encerrados, e todos os meses temos mais avisos encerrados, o que significa que a análise dessas candidaturas, as decisões dessas candidaturas e a execução será mais célere.